Até tem um linguista negro, liberal, o John McWhorter, que ele fala que ele tem certeza que isso é uma religião hoje, que o antirracismo para ele é uma religião, assim, sabe? Tem todos os elementos de uma coisa, aquele... Uma seita? De uma seita mesmo. Não sei se uma religião é uma seita, né? Acho que é mais pra seita mesmo, né? Olha, você não pode falar isso porque isso é problemático. Né? Essa heresia, essa coisa de sacrilégio, né? Os dogmas, você seguir cegamente uma cartilha, e que senão você é racismo, você tá... E se você fala isso é porque você não lê os textos sagrados. Exatamente. Exatamente. É muito louco. Que é o lance do lugar de fala também, né? Você não pode nem levantar uma discussão se você não é uma pessoa dentro daquele grupo que é o assunto que você está falando. Feminismo, por exemplo. A gente pode discutir feminismo ou só as mulheres podem discutir feminismo, né? Então, assim, se a gente for discutir como é viver para um judeu viver num país antissemita, é claro que eu não sou judeu, eu não vou ter nada para acrescentar sobre isso, eu vou ter que falar com um judeu. Como é ser um negro num país como o Brasil? Eu tenho pouco a acrescentar sobre isso, um negro teria mais. Então, nesse caso, o lugar de fala faz sentido. Com certeza. Mas agora, soluções econômicas, soluções políticas para preconceito em geral. O que importa a cor da pele da pessoa? Né? Não faz... Todo mundo tem que ser escutado, né? Dar ideias e ver as melhores, né? Exatamente, não faz o menor... Teve um caso da Lilia Schwartz, né? Que a antropóloga, que escreveu um texto meio careta, um texto meio chatinho na Folha, criticando um clipe da Beyoncé, né? Sim. Sabe essa história? Não é, acho que não é o que eu tô pensando, não. Ela criticou o clipe da Beyoncé dizendo, olha, esse clipe ele reproduz estereótipos da África selvagem, porque eles estão com coisa de oncinha, assim. Sim. E daí umas celebridades negras falaram que absurdo, uma branca criticando uma negra. Como assim, velho? Da onde que ela não pode fazer isso? O que você sabe sobre a África? A Lilia Schwartz sabe muito mais sobre a África do que quase todo mundo no Brasil, entendeu? Então, independente da cor de pele. Né, então não faz. Isso é meio. Essa é uma diferença do ativista. Que chegar para um ginecologista que fala alguma coisa para uma mulher, fala: quem é você para falar o que eu tenho que fazer com o meu corpo? Entendeu? Eu sou ginecologista, caramba, eu estudei para isso. Né? É mesmo. E às vezes a pessoa até sabe mais, né? Vamos ficar com aquele cara. Né? Exatamente. Mas o que eu ia dizer. Era tão legal o que eu ia falar, meu. Ai, caramba. Tá falando da África, do feminismo. A gente começou falando sobre feminismo, né? Sobre se homens podem discutir o feminismo. Enfim, já aparece, já surge. Nossa, hoje eu tô lesado, né, cara? Eu tô percebendo, cara. E esse lance de culpar o homem branco por tudo, cara, aonde vai levar isso daí? Porque essa é o tom agora, né? O homem branco e hétero é o culpado por todas as desgraças do mundo. Assim. Tá no topo da cadeia alimentar e isso é engraçado e é bem polêmico que eu posso falar aqui sobre isso. Eu tava pensando esses dias. Se você culpa o homem branco por tudo, então eu sou culpado por problemas das outras pessoas hoje por causa dos meus antecedentes. Os meus descendentes são da Polônia. Mas então eu sou culpado pelo que franceses, portugueses e ingleses fizeram. Certo. Então isso não faz muito sentido, mas tudo bem. Mas se eu sou culpado pelo que eles fizeram de mal, então eu não deveria também ser responsável, ser agraciado, ser louvado pelo que eles fizeram de bem? Né? Você tem vacinas que chegaram na África feitas por brancos. Você tem milhões de pessoas salvas por arranjos institucionais, por sistema de justiça, por economia. Então eu devo ser... devem me agradecer por isso? Não faz o menor sentido. Claro que não, velho. Não tem nada a ver com isso, nem pro bem, nem pro mal, entendeu? Então, não faz muito sentido, né? E sobre essa ideia de culpa, né? Mais uma vez a gente chega naquele assunto, né? De que... A culpa também é um lance meio religioso, né? O lance do pecado. Do pecado original, né? O pecado original. Tipo o Porchat falando, né? Não, eu sou um racista em desconstrução. Um machista em desconstrução. Não lembro qual que ele fez. Foi machista ou... Racista. Foi racista? Tá. E aquela coisa de
Senhor, eu pequei, né? Eu confesso, eu sou um pecador, sou um anjo decaído, né? É muito religioso isso, né? Total. Mas daí tem uma metáfora que eu gosto muito, que é de um outro intelectual negro americano, já lembro o nome dele. Que um guri jovem, assim, não tem 30 anos e é excelente, ele chama de a parábola do Coleman Hughes, o nome dele. Tá. A parábola do pedestre. Imagina o seguinte, Vilela. Imagina que você tá... uma mulher negra... Você não. Imagina uma mulher negra tá atravessando uma rua na faixa. Farol fechado, Tá. farol aberto para ela. Ela não tá fazendo nada errado, tá atravessando a rua na faixa. Nisso chega um motorista branco, bêbado, e atropela ela. E bate o carro, ele também se machuca, mas sobrevive. Ela vai para o hospital, quase perdeu as pernas, mas não perdeu. E o médico fala, olha, para você voltar a andar, você precisa fazer uma sessão de fisioterapia muito difícil, que é muito dolorida. Ela vai nas primeiras, como é muito dolorida, ela não vai mais. Ela reclama e consegue fazer com que o homem que a atropelou pague a sua fisioterapia. E ele paga. A justiça manda ele pagar. Mas mesmo assim ela não vai para toda a fisioterapia e uma hora a enfermeira fala, olha, a senhora, para voltar a andar, a senhora precisa vir todo dia. Imagine se essa mulher falasse, você está culpando a vítima. Entendeu? Não, ou então, adianta ela ficar culpando o homem? Ele é culpado? Claro, a escravidão existiu, claro. Mas se não depende dela uma melhora para um mal que já foi feito, né? Exatamente. E é isso que o Paulo Cruz, por exemplo, o grande filósofo negro do Brasil, fala. Olha, a solução não está fora, a solução está dentro. A gente tem que se ajudar. O Thomas Sowell, né, o grande lá economista que lida com isso e tal, ele reconheceu, ele estudou o que grupos discriminados fizeram para ascender. Então você pega japoneses nos Estados Unidos. Não podiam ter terras até 1950 na Califórnia. Tem faixas assim, Japs go out, sabe? Tipo, vão embora japoneses. No Brasil você também tinha um preconceito assim. Com quem? Com japoneses. Com os japoneses também? Teve leis, né? Tem toda uma discussão no parlamento para proibir a ameaça amarela, né? Caramba. Que se falava. Eu até falo pra minha namorada que é japonesa, fala, você é uma ameaça amarela. Mas enfim. E você teve tudo isso e como que eles fizeram? Hoje eles estão entre os mais ricos da população, judeus, japoneses, Sikhs na Inglaterra, né? E o que eles fizeram? Teve uma lei, teve cotas, na verdade foi 5 coisas, né, que o Thomas Sowell fala. Uma solidariedade do grupo entre si, as pessoas se ajudaram muito. Uma construção de uma reputação de bons negociantes. Aquele cara, isso rola muito com o japonês, é impressionante como a gente tem esse preconceito positivo, né? Aquele cara dá pra confiar porque ele é japonês. Exatamente. Várias vezes eu me pego nessa pequena discriminação positiva, assim, né? Uma vez eu lembro que eu tava vendo um apartamento para comprar e no elevador a corretora falou, não, o dono é de confiança, ele é japonês. Sério? Cara, é o preconceito do bem. O preconceito do bem, é muito louco isso. Que louco, cara. E o que mais? Famílias estáveis, investimento pesado em educação. Tipo, e isso é uma coisa que eu fico meio de cara, assim. Muita gente, Felipe Neto, por exemplo, fica falando de meritocracia, né? Que, como é que você vai falar de meritocracia no Brasil se as pessoas têm uma desigualdade ao nascer tão imensa? É verdade, existe mesmo essa desigualdade. Mas daí a solução para isso é escola pública. O cara fica... Em São Paulo, quem se forma em ensino médio não sabe... Metade das pessoas que se formam em ensino médio não sabem fazer regra de 3. Então o cara já nasce mal, com pais ausentes, com uma família pobre, sem referências, numa comunidade ruim. E você ainda joga ele numa escola pública. Sabe que ele fica 12 anos lá e não consegue fazer regra de 3. Ele perdeu tempo... Ele perdeu impostos dele, a gente perdeu impostos investindo nele para nada. Sabe? Então essa para mim é uma coisa que me revolta, como as pessoas se contentam com uma coisa que aumenta a dívida histórica, que é esse sistema atual de escola pública, né? Enfim. Exatamente. Enfim, a gente tá falando de culpa, né? Da história toda de culpa. E desse, é claro que existem culpas na história, né? Muita gente foi culpada. Não dá muito para separar hoje quem fez cada coisa e tal. Mas ficar pregando contra esses supostos culpados dificilmente vai ajudar. E qual é a solução para
para o contrário do cancelamento hoje em dia, você acha? Ou pelo menos para deu uma diminuída, né? Depois desse último BBB, parece que o pessoal meio que se ligou que tava ficando uma coisa muito chata e sem controle, né? Deu uma reação ali, né? Você já foi cancelado pelo livro ou não? Essa semana você fala? Ah, sempre tá sendo cancelado. Cara, já umas 4, 5 vezes. Eu fui demitido da CNN, né? Por ter falado uma coisa que o pessoal entendeu mal e tudo isso, né? O lance lá da doação de sangue. Doação de sangue. Que foi muito triste, assim, porque eu tava defendendo, né, a doação de sangue por homossexuais, mas falei, olha, não vamos se enganar, assim, o HIV é mais presente em gays masculinos, em homossexuais masculinos. Para mim isso é um dado histórico, né? O próprio movimento gay tem uma história bonita de união para lutar contra a AIDS, né? Que a gente viu, né? No Cazuza, né? Eu cresci acompanhando isso, assim, né? E não tinha a menor ideia que ia dar toda aquela confusão. Mas enfim, o trabalho era ruim mesmo, não curtia muito. Mas enfim... Mas esse caso é quem falou ou é o que foi falado, você acha? Acho que tem muito isso. Tem isso de quem falou, né? Na verdade, isso é uma coisa grupal, né? Para as pessoas do meu grupo, da minha paróquia, eu relevo tudo. Relevo tudo. Tudo bem você falar isso, não, vamos entender melhor. Já para os outros, não. A gente está com pedra na mão querendo atirar naquele outro e colar nele o rótulo, né? Como a gente falou antes. Mas tem um livro muito bom chamado Coddling of American Mind, que é meio que assim, a mente americana mimada, né? E ele fala o seguinte, olha, tem... A terapia comportamental, ela tem padrões de pensamento, né? Terapia comportamental, puta, eu tô pensando isso de volta. Por exemplo, meu canal não vai dar certo, eu sou um fracasso, eu não sei fazer piada, eu não sei... Opa, você tá no catastrofismo. Você tá achando que tudo vai virar uma catástrofe. Não. Então a terapia comportamental é muito você pegar e tentar identificar esses padrões de pensamento, né? E, além disso, uma coisa de preto ou branco, ou uma coisa é muito boa e perfeita, ou ela é ruim, né? E a teoria desse livro é o seguinte, essas armadilhas de pensamento, elas estão virando coisas coletivas, entendeu? Por exemplo, essa de catastrofismo. Se você falar uma pequena palavra, se você fizer uma pequena coisa, isso vai gerar... A história da Lumena, né? Na Lumena, você não pode se fingir, se fantasiar de mulher, porque isso vai acabar matando trans na rua. Não, calma, não vai, velho. Não vai. Certeza que não vai. Tipo assim, se eu chegar atrasado na entrevista com a Vilela, vai acontecer isso, o cara vai falar com o Danilo Gentili, tarará. E aí você transforma numa coisa... Né? Então, calma, vamos catastrofizar menos, né? E isso pra mim é...